Olá a todos, espero que todos estejam bem, né? Eu sou o Geraldo, eu estou aqui nesse vídeo representando a comunidade espírita Caminheiros do Amor, que fica na cidade de São Paulo, no bairro de Santo Amaro, lá na rua Arnaldo Magnicara, número 1370. Então, mais uma vez é um prazer, né, estar aqui com todos vocês, para que nós possamos fazer mais um vídeo sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, né, para que nós possamos nos prepararmos um pouquinho mais para a nossa existência, né, não somente aqui, durante esse período que nós estamos reencarnados, né, mas também quando retornarmos lá para a nossa pátria maior, que é o plano espiritual, nós levarmos um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de preparo para nos beneficiarmos, né, desses ensinamentos. E somente através de Jesus é que nós conseguimos esse crescimento ou essa evolução espiritual. Como nós fazemos em todos os nossos vídeos, né? Vamos, antes de nós entrarmos no tema, vamos pedir aqui ao nosso Pai Celestial e aos nossos anjos da guarda, esses amigos espirituais, que possam nos envolver, né, em muita paz, muita serenidade, que nós possamos ter os nossos ouvidos abertos, os nossos corações vibrando muita boa vontade para poder compreendermos, né, esses ensinamentos que nós vamos passar sobre eles hoje, né? Então, que Deus, na sua infinita bondade, nos envolva, os nossos anjos da guarda, Jesus com todos os nossos irmãos, trabalhadores lá do plano maior, possa nos envolver, né, com essa paz e com essa serenidade, para podermos assimilarmos esses ensinamentos e também colocá-los em prática. Hoje, aqui, o nosso tema do nosso encontro é do Evangelho segundo o Espiritismo, continuando, né, no capítulo 10, que trata bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, né? Ou seja, bem-aventurados aqueles, né, que são bondosos, caridosos e que têm coragem de perdoar as ofensas. E também tem coragem de pedir perdão pelas ofensas cometidas. Vamos, então, hoje tratar aqui do item 14 e 15, especificamente perdão das ofensas, está dentro do item as instruções dos Espíritos, aqui dentro do Evangelho, né? Perdão das ofensas. E aqui dentro dentro desses dois itens, 14 e 15, na verdade são duas instruções, né, como nós comentamos, dos espíritos, o espírito Simeão e também o espírito Paulo, o apóstolo, que veio trazer essas instruções para nós, essas orientações à base, né, a respeito, né, a respeito das ofensas, do perdão das ofensas. Então, como eles são duas leituras um pouco extensas, e aqui o nosso vídeo tem que ser curto, nós vamos passar por alguns trechos somente das mensagens, e depois quem tiver a oportunidade que leia lá no livro no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, lá nesses itens do capítulo 10, na íntegra, né, que é sempre muito importante isso, mas vamos passar aqui somente por algumas falas, alguns trechos do que esses irmãos trouxeram para nós,
para que a gente possa, né, refletir sobre essa questão de perdão das ofensas. Então, começando aqui no item 14, quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoarei-lhes não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Um dos ensinos de Jesus que mais deve falar forte à nossa inteligência, deve falar mais alto ao nosso coração. É o que está nos dizendo aqui esse nosso irmão. Então, esse ensinamento do Cristo, que nós devemos perdoar não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7, isso é uma simbologia, tá? Para que nós fôssemos instruídos de que o nosso perdão às ofensas deve ser ilimitado. A cada ofensa devemos perdoar ilimitadamente. Não tem um limite para quantas vezes devemos perdoar cada ofensa em que nós sofremos. E ele continua aqui. Ele, Jesus, né, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto ela for feita. Então, quer dizer, sem limites. Serás brando e humilde de coração. Quando nós conseguimos essa proeza de perdoarmos ilimitadamente, nós estamos demonstrando que nós somos humildes de coração, que nós somos brandos, que nós somos mansos, misericordiosos, como diz lá no título, né? O nosso Pai Celestial, não está Ele a nos perdoar frequentemente? Porventura, Ele conta as vezes em que Ele nos perdoa? Né? Na prece do Pai Nosso, não está lá bem claro: perdoe as nossas ofensas, mas tem um complemento: assim como nós perdoamos, né, a quem nos tem ofendido. Então, essa relação do perdão, ela não é só para que nós perdoemos aqueles que nos ofendem, mas que nós também perdoemos, que nós também saibamos pedir perdão, né? É uma via de mão dupla. Então, toda vez que nós perdoarmos as ofensas que são cometidas contra nós, Jesus também, ou Deus, nosso Pai Celestial, como nós fazemos na nossa prece, né, também estará nos perdoando os nossos erros. E quantos erros nós temos? Né? Quantos erros nós cometemos a cada dia? Então, nós precisamos ter isso em mente, porque muitas vezes nós achamos que só alguém que erra contra nós, que nós não erramos contra ninguém. E isso é um erro da nossa parte, porque invariavelmente nós também estamos nessa condição de ofender aos nossos irmãos. E é a partir do momento que nós ofendemos alguém, que nós não agimos conforme nos recomenda Jesus com alguém, nós também vamos necessitar de perdão. Então, precisamos perdoar. O nosso irmão diz assim: estudai e comentai essas palavras que eu vos dirijo. Perdoai aos vossos irmãos como precisais que se vos perdoe, né? Como nós comentamos. O perdão é proporcional à gravidade do mal. Então, olha, uma outra coisa que a gente tem que ter em mente, porque às vezes a gente fala: mas eu fui muito ofendido, não tem como perdoar uma ofensa desse tamanho, né? A grandeza do nosso coração também é medida aí. Enquanto maior for a ofensa e nós tivermos essa condição de perdoar, mais nós estamos conquistando, né? Mais crédito nós estamos tendo na nossa condição espiritual, porque o perdão é relativo
né, ao tamanho da ofensa. Nosso irmão diz aqui: espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavra como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo em vão, pois que vos dizeis, espíritas, sede-o. Ouvidai o mal que vos hajam feito e não pensais senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Então, muitas vezes, nós ficamos muito focados na condição da ofensa, né, de que fomos ofendidos, e esquecemos que o principal, né, da nossa existência aqui é falar a linguagem do amor, da caridade, do bem. Então, vamos praticar o bem, né? E o perdão está dentro dessa condição da prática do bem. Se nós temos essa condição de perdoar, nós estaremos também praticando o bem. Mas, além de tudo isso, nós devemos, de fato, nos esforçarmos ou dar mais importância a todo o bem que nós fazemos ao nosso próximo, ao invés de ficar com esses ressentimentos guardados dentro de nós. E aí esse nosso irmão Simeão, né, termina dizendo aqui: Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Então, nós, quando estamos nessa condição de, ao repousarmos, né, prepararmos para repousar o nosso corpo físico, nós fizermos aquela análise lá que o Santo Agostinho, né, recomenda para nós, que está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, né, que vem de encontro com o que o nosso irmão está dizendo aqui: nada tenho contra o meu próximo, né? Isso vai falar fundo no nosso coração, mas isso tem que ser também de uma forma sincera, que é o que o nosso irmão está dizendo aqui. Não pode ser palavras em vão, né? Simplesmente dizer por dizer. Essa aqui foi uma mensagem trazida por esse nosso irmão Simeão, em Bordeaux, em 1862. Agora vamos passar para o item 15, né, que é o nosso irmão Paulo, né, que traz aqui para nós agora esta mensagem que está aqui escrita neste item 15. Né? Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porquanto, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, e usardes de rigor, até por uma leve ofensa, como quereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tens de indulgência? Ai daquele que diz: nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Então vamos aqui nesse trecho, né, dar uma analisada aqui. Então, está nos recomendando aqui São Paulo que nós não sejamos inflexíveis, duros de coração, que nós possamos ter essa condição da misericórdia dentro de nós, que possamos refletir que se nós ficarmos guardando essas condições do ressentimento pela ofensa que nos causaram, ou ficar ressentido com alguém, né, por qualquer ato, nós estamos mantendo dos nossos corações uma condição assim muito envenenada, que vai estar fazendo mal para nós. Nós é que estaremos sofrendo as maiores consequências, né? E também não ficar guardando dentro de nós, né, ressentimento contra o outro. Vamos aproveitar a oportunidade, né, enquanto nós estamos a caminho, e também perdoar, pedir perdão, aliás. Vamos pedir perdão
pelas nossas ofensas, que possivelmente a gente provoca no outro, né? Então, vamos fazer essa análise, né, mais friamente, sempre com a cabeça fria, buscando sempre a condição do racional e pensar que nós estamos fazendo mal para nós mesmos quando nós ficamos nessa condição. Quando eu fico achando que alguém me ofendeu, fico guardando esse ressentimento, ou quando eu sei que alguém está ressentido comigo porque eu fui infeliz, né, em alguma, ou numa palavra, ou em uma ação. Então vamos aproveitar, vamos fazer essa reflexão e vamos pedir perdão, vamos perdoar, porque como diz aqui, ó, na continuidade do texto aqui, como está dizendo aqui o nosso irmão, quem sabe se nessa luta que começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não fostes quem atirou o primeiro golpe, né? Se vós não escapou alguma palavra injuriosa, se não procedestes com toda a moderação necessária. Então, vamos analisar, porque muitas vezes nós achamos que tudo é culpa do outro. Mas, às vezes, foi uma infelicidade da minha parte para começar essa desavença. Eu é que coloquei uma palavra mal colocada, né? Eu que não procedi de uma forma moderada, né? Não tive prudência, né, na minha fala ou na minha ação, né, na minha colocação. Então, que nós façamos, porque às vezes ou invariavelmente, a gente acha que tudo partiu do outro, mas às vezes foi por uma falta de atenção da nossa parte, uma falta de prudência da nossa parte, que acaba provocando, como diz aqui o nosso irmão, toda essa situação, né? Então, tomemos cuidado. Por isso que os Espíritos sempre nos recomendam que nós precisamos ser sempre prudentes, tomar cuidado com as palavras que saem da nossa boca, tomar cuidado com as nossas atitudes, né? E tomar cuidado com os nossos pensamentos, porque é daí que nasce, depois de um pensamento que sai a palavra da nossa boca, ou depois de um pensamento que sai a nossa ação. Então, vamos tomar cuidado com o que nós estamos pensando, falando, como estamos agindo, para evitar essas situações, né? Aí nos diz aqui em outro trecho, o nosso irmão Paulo, se de vós dependia impedir as consequências do fato e não as impedistes, sois culpados. Olha só que interessante. Será que a gente sempre reflete com essa profundidade? Se dependia de mim, né, evitar uma consequência mais grave, né, seja ela qual for, e eu não fiz isso, eu não fui prudente, eu sou o culpado. Então, precisamos, né, fazer essas análises aí. Será que não fui eu que atirei a primeira pedra na questão das desavenças? Continua aqui o nosso irmão. Admitamos finalmente que de nenhuma censura vos reconheceis merecedores. Mostrai-vos clemente, e com isso só fareis que o vosso mérito cresça. Mesmo que você faça uma análise profunda e você chega à conclusão, não fui eu que provoquei em momento algum essa situação, né? Eu não tenho culpa nenhuma, ainda que você chegue nessa condição, maior será o seu mérito pelo perdão, porque você realmente não tem culpa nenhuma, mas você vai se demonstrar ser um grande ser humano. Você vai se demonstrar realmente ser um verdadeiro cristão. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Então,
é um outro alerta que ele diz para nós aqui, né, que ele veio trazer para nós. Não devemos somente pensar, né, Eva, tá perdoado, mas aquilo simplesmente sair da boca para fora. É só os lábios que está dizendo, o coração não está dizendo. Não adianta nada, o perdão tem que ser verdadeiro, tá? Porque invariavelmente você fala, tudo bem, está perdoado, eu perdoo, mas se você sabe que esse irmão em que você está numa contenda com ele, ele sofreu algo que não é agradável, normalmente você pensa assim, ai que bom, teve o que merece, é isso que ele merece, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, porque então o perdão não foi do coração, ou às vezes eu digo assim, eu perdoo, está perdoado, mas eu não quero ver essa pessoa nunca mais na minha vida. Será que isso é o perdão verdadeiro? Será que é esse que é o perdão que o Cristo nos ensinou? E mais, Deus sabe o que está lá no fundo do nosso coração. Então, nessa condição, do ponto de vista espiritual, a gente não engana Deus, porque Ele sabe o que está no nosso coração. Eu posso até enganar uma outra pessoa, mas a Deus eu não engano. Até porque, se eu não perdoo verdadeiramente, e vamos aqui até fazer um parênteses, perdoar não é esquecer. Perdoar é quando você pensa naquela situação de ofensa e ela não te abala. Você é superior àquela situação. Porque uma ofensa, invariavelmente, você não vai, de fato, esquecê-la, Ela vai ficar sempre latente ali na sua cabeça, ela sempre vai vir à tona, mas o verdadeiro perdão é aquele, quando tudo isso vem à tona, tudo isso vem na sua mente, para você isso é indiferente. Você é superior a tudo isso. Isso não te abala, isso não mexe com as suas emoções, Então, nós temos que trabalharmos em nós essa condição, fazer um treino para que a gente faça essas análises e aos poucos a gente coloque isso na nossa vida, essa condição dessa análise aí para tanto ter a coragem de pedir o perdão, quanto perdoar aqueles que nos têm ofendido, E o apóstolo Paulo termina dizendo aqui que o esquecimento, o perdão absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. E o rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Então, o que nós queremos ser? Nós queremos ser grandes almas, grandes espíritos, ou queremos ainda continuar nessa fieira aqui da inferioridade dos espíritos? Então, para a gente terminar aqui bem rapidinho, mais uma mensagem de um outro irmão nosso, só que desta feita lá da Revista Espírita de 1862, lá na Sociedade Espírita de Paris, numa sessão espírita, Kardec recebeu, lá junto com os médiuns, através do médium Senhor Didier, veio uma mensagem sobre o perdão. E o que ele disse dois trechos bem pequenininhos da mensagem, que ela também é extensa, ele diz o seguinte: o perdão é uma inspiração e, por vezes, um conselho dos espíritos. Infelizes os que fecham o coração a essa voz. Eles serão punidos, como diz a Escritura, porque tinham ouvidos e não escutaram. Nós não ouvimos os ensinamentos de Jesus? Perdoe infinitamente a cada ofensa? Então, nós seremos punidos, porque nós ouvimos. Nós estamos sabendo da instrução em que nós temos, daquele em que é o nosso maior exemplo de vida. E se quisermos chegar a uma condição de espíritos puros, quem nos leva até lá é Jesus com o teu evangelho. É nós
ouvindo o que ele disse, prestando atenção nos exemplos em que ele trouxe para nós e os colocando em prática. Isso é que vai nos levar a essa condição. E esse nosso irmão, em mais um trecho pequenininho aqui, ele diz assim: o homem vicioso, mesquinho e fraco, não perdoa. O homem habituado às lutas pessoais, às reflexões justas e sãs, perdoa facilmente. E assim ele termina a mensagem dele. E esse irmão nosso é Lamennais. Eu acredito que seja assim que se pronuncia. Mas ele, nessa sessão espírita, veio essa mensagem lá através do médium que nós citamos acima, né? Através desse espírito, desse irmão Lamennais, que ele trouxe essas informações para nós. Então, são informações importantes que nós precisamos manter conosco para que reflitamos sobre as escolhas que nós estamos fazendo para as nossas vidas, né? Se nós queremos a tranquilidade, se nós queremos trabalhar para o nosso crescimento espiritual, ou se nós queremos ficar ainda aqui por muito e muito tempo, nos arrastando aí com as nossas dificuldades. Então, uma questão principal para a nossa evolução e que temos que trabalhar muito em nós, porque aí nós estamos trabalhando o orgulho e o egoísmo em nós, quando nós aprendemos a pedir perdão e quando nós aprendemos a perdoar, ok? Então, vamos ficar aqui com essa reflexão. Desejo muita paz e muita serenidade a todos vocês, a todos os seus familiares. Que Jesus os abençoe e até o próximo vídeo. Um abraço.